Você já parou para pensar como as cidades em que vivemos foram moldadas? Como as ideias de saúde, limpeza e progresso se misturaram ao longo da história? E qual a relação disso com o fato de periferias ficarem tão distantes do centro? Hoje vamos falar sobre o higienismo, um movimento em que, em nome da saúde pública, redefiniu as cidades, segregando e marginalizando milhões de pessoas. Será que a promessa de progresso justificou o preço pago? No século XIX, as cidades cresciam rapidamente, mas, junto com elas, vinham as epidemias e a miséria. Doenças como cólera, tuberculose e febre amarela faziam vítimas diárias. Foi nesse caos que o higienismo nasceu, uma resposta aparentemente progressista, centrada na limpeza urbana e na transformação do ambiente. Mas o higienismo não era essa suposta solução técnica, neutra. Ela carregava consigo uma mensagem muito mais sombria. Quem pode e quem não pode viver na cidade moderna? Claro, as medidas higienistas trouxeram benefícios. Sistemas de esgoto, coleta de lixo e campanhas de conscientização pessoal realmente salvaram vidas. A promessa? Uma cidade funcional e saudável para todos. Mas será que essa cidade para todos realmente incluía a todos? As políticas higienistas não apenas moldaram o espaço urbano, elas redefiniram quem merecia ocupar esses espaços. E foi aí que os interesses por trás desse discurso começaram a aparecer. O higienismo se tornou rapidamente uma ferramenta de exclusão. Quem morava nos cortiços e nas áreas insalubres? Os mais pobres, os negros, os marginalizados. E, na busca por cidades limpas, essas populações foram as primeiras a serem varridas para longe. A higienização não era sobre limpeza urbana, era sobre afastar o que a elite via como indesejável. O Rio de Janeiro, por exemplo, passou por uma verdadeira limpeza no início do século XX. Cortiços no centro foram demolidos e seus moradores expulsos, mas não havia um plano de inclusão. Essas pessoas simplesmente foram empurradas para longe, para os morros, dando origem às favelas. E tudo isso foi feito em nome da saúde pública. Mas não para por aí. O higienismo encontrou uma aliada poderosa no racismo científico da época. Enquanto a elite defendia a imigração europeia para branquear o país, os negros e indígenas eram vistos como corpos indesejáveis, problemáticos para a modernização. O resultado? Políticas públicas que tratavam essas populações como um problema a ser resolvido, eliminado ou controlado. Sob a justificativa de saúde e ordem, o higienismo ajudou a construir uma hierarquia racial das cidades. A quem serviam essas políticas? Quem podia viver na cidade civilizada e quem era empurrado para as margens? Não era apenas uma questão de infraestrutura, mas de poder e controle. O legado do higienismo está ao nosso redor. As cidades se modernizaram, mas a segregação social e racial que ele ajudou a estruturar nunca desapareceu. A exclusão não era um efeito colateral, era parte do plano. As periferias são fruto desse processo. Elas foram criadas pelo higienismo que decidiu quem podia viver onde. E as cicatrizes ainda estão abertas. Nossas veias ainda estão abertas. O que chamam de progresso significou apenas deslocamento forçado, a invisibilização de milhões e a perpetuação de um modelo urbano que privilegia alguns enquanto marginaliza muitos. O higienismo é mais do que um capítulo da história da saúde pública. Ele nos lembra que as cidades são moldadas por decisões políticas, por interesses de classe e de raça, e nos obriga a perguntar: quem tem direito à cidade? Quem decide o que é progresso? Quem é que paga o preço?